Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que são estudados dentro da temática ambiental, certo? Alguns conceitos mais importantes, como os conceitos de natureza, o próprio conceito de meio ambiente, que é um dos principais objetivos dessa aula, é vocês entender, eh, saber o que qual é a definição de meio ambiente, conceito de sociedade, espaço geográfico e entre outros conceitos, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a concepção de natureza, certo? Então, a sua definição, uma definição que eu diria mais didática da natureza, é mundo natural ou fenômeno do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver, certo? A natureza, ela pode trazer diferentes concepções de acordo com o ponto de vista que ela está sendo abordada, certo? A natureza na filosofia, na antropologia, vai ter uma concepção. A natureza nas disciplinas de ciências naturais vai ter uma concepção já um pouco diferente, certo? Esse conceito que eu trago aqui de natureza é o conceito que é estudado nas ciências naturais, ecologia, biologia e até mesmo em meio ambiente, certo? É essa concepção do mundo natural, aquilo que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. Então isso seria a natureza. É, a etnologia da palavra natureza, certo? Ela é uma palavra, um termo que é do latim, vem do latim, que significa natura, que está relacionada a raiz, nascer, certo? E que significa, em primeiro lugar, a ação de fazer nascer, segundo Noble, certo? Ao mesmo tempo que se aplica a um conjunto de coisas, e também designa também um princípio considerado produtor do desenvolvimento de um ser que realiza nela um certo tipo de ação. Nesse caso aí, a gente já vê um pouco da concepção da natureza para a antropologia, certo? Quando a gente fala de indivíduo, quando a gente fala de ser humano, às vezes tem algo que fulano diz, isso aí, certa pessoa tem uma característica de não sei o que, de natureza, isso, aquilo outro. Então isso está relacionado a aquilo que o indivíduo, que o ser humano já nasce. Adquire, não é nada que adquire a partir do seu desenvolvimento, da sua convivência com o ambiente externo. A natureza em si não passa de uma abstração. É pensada uma complexa aliança de elementos científicos, morais e religiosos, certo? Científico, que são as coisas morais, que atitudes devem tomar o homem perante ao mundo, e religiosos, a natureza é o todo e é a obra de Deus, certo? Então traz esse diferente significado para a concepção de natureza, certo? A gente vai abordar, vai dar mais foco nessa disciplina, a natureza, que é do ponto de vista científico das ciências naturais, certo? Mas a natureza abarca todos esses elementos, científicos, morais e religiosos. Segundo lei, a natureza é anterior ao homem, com início no pré-cambriano, ou seja, no início da formação da Terra, né, do planeta Terra, no E1 adeano, arqueano e depois o proterozoico, que foram o período de tempo geológico chamado de pré-cambriano, certo? E toda sociedade e cultura cria, inventa e institui uma determinada ideia do que seja a natureza, certo? Então, a natureza como essa ideia de algo abstrato, algo pensado, certo? Aí, trazendo essa definição de Duley, que natureza é aquilo anterior ao homem,
aquela natureza intocada pelo homem. Aí eu já vou trazer um pouco da concepção de Milton Santos. Aquela natureza que não foi tocada, não foi alterada pelos seres humanos, que na geografia a gente chama de espaço geográfico também. Não, desculpe, de espaço natural. Essa natureza é chamada por Milton Santos de primeira natureza. Aí vem a relação do ser humano com a natureza. Essa relação do ser humano com a natureza por meio da cultura, certo? E vai fazer a segunda natureza. E essa segunda natureza é essa natureza que está sendo alterada, está sendo modificada pelo homem, certo? A partir da sua cultura, das suas técnicas. Então essa segunda natureza é o que se aproxima do que na geografia a gente chama de espaço geográfico, aquela natureza modificada pelo homem. Após analisar essas concepções de natureza, o que seria primeira natureza, o que seria segunda natureza, vamos agora diferenciar espaço natural de espaço geográfico. O espaço natural seria aquela primeira natureza, ou seria aquela definição de natureza das ciências naturais, ou seja, aquela área, aquela determinada porção do espaço que permanece inalterada pelos seres humanos. Esse seria o espaço natural, certo? Aquela natureza que não foi alterada pelos seres humanos. Já espaço geográfico, que é o principal objeto de estudo da geografia, certo? Espaço geográfico é a natureza alterada pelos seres humanos, certo? Então, no espaço geográfico, a gente vai identificar o predomínio de elementos culturais, porque foi fruto da modificação dos seres humanos, certo? Já o espaço natural, não. O espaço natural vai ter o predomínio de muitos elementos naturais na paisagem. E meio ambiente. Meio ambiente que dá o nome à nossa disciplina, certo? Meio ambiente, que é um tema transversal, que está lá no PCN, que é um tema que deve ser abordado de forma interdisciplinar por todas as disciplinas, certo? Porque o meio ambiente ele tem uma importância muito grande para nós, porque é onde nós vivemos, é a nossa casa, certo? Então a definição mais didática de meio ambiente é essa aqui: conjuntos de fatores físicos, vento, chuva, temperatura, biológico, plantas e animais, e químicos que cercam os seres vivos, influenciando e sendo influenciado por ele, certo? Então, uma floresta faz parte do meio ambiente, uma sociedade formada por seres humanos, isso também é um meio ambiente, certo? Então, esse conjunto de fatores físico, biológico, químico, que cercam os seres humanos, influenciando e sendo influenciados por eles, certo? Os seres vivos. O ser humano faz parte do meio ambiente, professor? Sim, o ser humano também faz parte do meio ambiente, porque nós estamos integrados nesse sistema. Tratar um pouco sobre o que seria meio ambiente, certo? Porque em alguns países, como por exemplo países da Europa, não chama meio ambiente, e sim apenas ambiente, certo? Porque meio se remete a uma coisa que é dividido, né? Por exemplo, uma pessoa que defende o meio ambiente, a gente não chama ele de meio ambientalista, a gente chama de ambientalista, certo? Mas por que essa palavra meio? Porque essa palavra meio, que é utilizado aqui no Brasil, meio ambiente, é um termo que vem da física newtoniana, certo? Que significa
que é a relação do ser individual com o ser coletivo, ou do ser coletivo com o seu entorno. Então, por isso a gente utiliza muito essa palavra meio, quando a gente vai falar de ambiente, certo? O conceito de meio ambiente observa o envolvimento das crescentes atividades humanas, sobretudo nas quatro últimas décadas, mas ele continua fortemente ligado a uma concepção naturalista, certo? Sendo que o homem socialmente organizado parece substituir-se mais um fator do que um elemento do meio ambiente. Então isso significa, pessoal, que então é aquela ideia de segunda natureza ou de espaço geográfico, né? Que o ser humano ele já tem provocado alterações, modificações, né, no que antes era espaço natural, mas o meio ambiente ele está muito ligado a essa questão, a essa concepção naturalista, certo? Que considera o homem como um elemento do meio ambiente, que influencia e é influenciado pelos demais elementos que compõem o meio ambiente, certo? Aqui eu já falei a questão do termo, né, meio ambiente, certo? Por essa questão de meio se remeter à questão de dividir, de metade, certo? Mas essa palavra vem da concepção da física newtoniana. Alguns países eles não utilizam esse termo meio, apenas ambiente, quando vai falar da relação entre os elementos físicos, químicos, biológicos com os seres vivos. Esse termo ambiente, ele compreende a base física e material da vida, a infraestrutura, certo? E possibilita a sua existência em toda e qualquer escala. Então, como existe uma interação entre os elementos, quando tem um certo desequilíbrio, todos podem sofrer essa consequência, certo? Esse conceito de ambiente, ele vai envolver também a biosfera. A biosfera é uma das camadas da Terra em que compreende a vida, certo? Então, o meio ambiente, ele está relacionado, envolve toda a biosfera, certo? A biosfera é a camada da Terra que está pega uma parte da atmosfera, da hidrosfera, da crosta terrestre, aonde tem os seres vivos, a relação entre os seres vivos. Aí, pessoal, o meio ambiente que está inserido o ser humano, e como eu falei, o ser humano ele está alterando, ele está modificando o meio, é a natureza em sua relação. Então tem isso, a questão desses conjuntos de meio ambiente, a natureza como 100% natural e o ambiente como aquele espaço que já é modificado, certo? Pelas atividades dos seres humanos. Então aqui um pouco de uma diferença do que seria natureza e o que seria meio ambiente. Muitas vezes colocamos como sinônimos, só que não são sinônimos. A natureza é aquilo 100% natural, certo? Que não precisou da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. Já o meio ambiente já tem alterações, modificações, já é modificado pelos seres humanos. Outros conceitos que a gente vai abordar quando vai estudar essa temática ambiental: ecologia. Ecologia é uma ciência, certo? Essa ciência, ela estuda os seres vivos e sua interação com o meio ambiente onde vive, certo? Então, é muito utilizado os conceitos, as pesquisas que são desenvolvidas dentro da ecologia, quando a gente vai tratar da temática meio ambiente. Biodiversidade
é uma palavra que desde a década de 1970 vem sendo muito utilizada. Biodiversidade significa diversidade biológica, ou seja, a diversidade de seres vivos, animais ou plantas que existem em um determinado local, certo? Outro conceito que se opõe à biodiversidade, que hoje está sendo muito, está recebendo uma atenção muito grande nas pesquisas, é o conceito de geodiversidade. Geodiversidade, uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solo e outros depósitos superficiais que são suporte para a vida na Terra. Enquanto biodiversidade corresponde aos seres vivos, né? A geodiversidade corresponde aos componentes abióticos, certo? Rochas, relevo, entre outros, solos, entre outros, certo? É um conceito que tem ganhado um espaço nas discussões atuais, certo? E geodiversidade e biodiversidade, apesar de ser um oposto um do outro, existe uma forte relação, certo? Porque os componentes da geodiversidade, eles dão suporte para a biodiversidade, certo? E ultimamente tem sido também discutido muito a preservação, a conservação da geodiversidade, porque a geoconservação, porque a bioconservação, a conservação da biodiversidade, isso aí já vem há tempo que os cientistas alertam para a necessidade de proteger a biodiversidade. Agora também existe uma necessidade de proteger também esses ambientes da geodiversidade. Então, com as intensas alterações e as grandes explorações que os seres humanos estão fazendo no meio ambiente, na natureza, certo? Isso nos faz refletir sobre a necessidade de conservação desses ambientes, certo? E sobre a preservação do meio ambiente. É uma realidade ou um sonho? Vou deixar essa inquietação para vocês, certo? Será que a preservação do meio ambiente é uma realidade ou um sonho? Da próxima aula a gente volta a discutir com base no que vocês refletiram sobre esse questionamento. Certo, pessoal? Tenham todos um bom dia.